Amigas, este será o lindo modelo de pano de prato que nós vamos fazer juntas hoje, usando aqueles retalhinhos que nós temos lá na nossa gaveta de retalho. Nós podemos usar uma parte com eles mais larguinho, porém mais curtos, e os outros mais longo, porém bem mais fininho. Então, nós podemos usar todos os nossos retalhinhos. E olha que graça que fica os nossos panos de prato. Vamos fazer juntas? Venha comigo. Vamos precisar de um pano de prato que tenha a bainha dos dois lados mais compridos. Vamos precisar também de um paninho que seja bem fininho, só para ser uma base para nós. Pode ser um voal de cortina ou um TNT bem fininho. Esse tecido terá que ser mais largo que o nosso pano de louça, 1,5 cm de cada lado, e o meu tem 18 centímetros de altura, mas você pode fazer com 15, com 12, a altura que vocês quiserem. E vamos precisar também de tirinhas de tecido. Essas mais largas, as minhas têm de 6, 7 centímetros de largura. Essas podem ser mais curtas. E nós vamos precisar também de tirinhas mais finas. As minhas têm de 3 a 4 centímetros. Elas precisam ser mais longas. No trabalho de hoje que nós vamos ocupar só retalhinhos. Todos aqueles retalhinhos que nós vamos guardando, então nós vamos usar para fazer o nosso pano de prato hoje. No tecido que você escolher para fazer a sua base, nós vamos começar a aplicar os tecidos. Nós vamos aplicar os tecidos mais largos para esse sentido, porque o nosso pano de prato é mais longo para esse sentido. E para esse sentido, nós vamos colocar tirinhas mais finas, porque nós temos menos espaço. Então, eu vou aplicar, primeiramente, esse tecido mais larguinho aqui embaixo, e depois eu vou aplicando as faixinhas. Eu coloquei o meu primeiro tecido, coloquei ele mais larguinho e mais longo um pouquinho. Eu poderia começar aplicando aqui na parte de cima, mas como a minha parte de cima, ela é mais estreita, então eu vou começar aplicando para este lado. Para este lado, eu vou aplicar mais larguinho, porque eu tenho mais espaço para cobrir. Muito bem. Então, eu vou à minha máquina e vou colocar os meus tecidos. Se eles forem estampados, eu coloco direito com direito e costuro. Eu vou costurar o primeiro aqui e depois eu já mostro para vocês como que eu costuro o segundo aqui em cima, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui. Eu vou mostrar para vocês, vou costurar esse e já mostro para vocês. Passei a minha primeira costura aqui. Uma dica que eu quero dar para vocês. Quando nós vamos costurar bastante costura, bastante retalhinho, nós colocamos o nosso pontinho menor na máquina, porque daí tem menos chance de desfiar, de desmanchar. E fazemos uma costurinha mais larguinha também. Costurei meu primeiro tecidinho, eu vou abrir para o lado, eu vou forçar bem para ver se tá bem preso e vou colocar um alfinete. Eu preguei o primeiro para este lado, o segundo eu vou pregar para aquele lado. Então, eu coloco direito com direito e vou pregar o meu tecidinho aqui. Vou pregar e já mostro para vocês. Vou mostrar na máquina como que eu vou pregando. Aqui na máquina, quero falar para vocês. A gente faz a costurinha um pouquinho mais larga do que um pezinho de máquina. E nós também fazemos no pontinho menor da nossa máquina. Um pontinho um pouquinho menor. E nós vamos costurando e alinhando o tecidinho de cima com os tecidos de baixo. Costurei o meu terceiro paninho, fazendo uma costurinha o mais reto possível. Vamos abrir para o lado de cima aqui, vamos abrir bem e colocar um alfinete. Nós abrimos bem para sentir que a nossa costura está bem firme. Então, lembrando novamente, eu costurei o primeiro e costurei o segundo, costurei o terceiro. Agora, eu vou costurar
o meu quarto tecidinho. Lembrando que para este lado eu coloco mais largo e para este lado mais fininho. Então, eu vou colocar aqui direito com direito e vou costurar. Eu vou costurar este aqui e já mostro para vocês. Costurei o outro tecidinho deste lado, o tecidinho mais largo, vou abrir bem e vou colocar o meu alfinete. E assim eu vou fazer até eu completar o meu pano. Aqui nesta parte de cima eu coloco mais fino, eu vou colocar o meu próximo tecidinho aqui. Nesta parte eu vou colocar direito com direito e vou costurar e vou virar aqui os mais finos e para cá eu vou colocando os mais grossos. Vou fazer toda esta parte e já mostro para vocês. Mas olha que graça que fica o nosso pano de prato com este barrado, porque nós vamos usar todos os nossos retalhinhos. Terminei de pregar todas as faixas. Comecei com a laranja, depois a vermelha, a xadrez, a estampada, essa de bolinha, a outra, fui colocando uma e colocando a outra, uma e a outra, até eu terminar de cobrir toda a minha faixa. A minha faixa tá bem do tamanho do meu pano de prato. Então, agora eu vou aplicar a minha faixa no pano de prato. Vou virar o meu pano de prato para o lado avesso e vou aplicar minha faixa. Lembrando que vocês podem, se quiser para fazer acabamento, colocar mais uma faixinha aqui na parte de cima e virar para fazer o acabamento. E também na de baixo. Coloca direito com direito, vira para fazer o acabamento. Mas eu vou fazer direto no pano de prato. Então, o meu pano de prato está aqui, com o avesso para cima, e eu vou colocar a minha faixa com o direito da minha faixa para baixo. Vou colocar aqui. Vou alinhar e alfinetar e já mostro para vocês como que eu vou costurar. Eu vou alinhando a minha faixa com o pano de prato e alfinetando, alinhando e alfinetando. E aquela sobrinha de 1,5 cm, nós dobramos, abraçando o pano de prato e alfinetamos. Eu vou alinhar e alfinetar todo o meu pano de prato e depois eu vou passar uma costura aqui embaixo, uma costura mais larguinha, com retrocesso no início e no final. Eu vou alinhar tudo bem e organizar tudo bem organizadinho e já volto para mostrar para vocês. Passei uma costura aqui do lado de trás, uma costura mais larguinha, para eu ter certeza que eu prendi bem a minha faixa e o meu pano de prato. Agora eu vou virar para o lado direito e vou organizar essa partezinha que eu deixei para acabamento, essa outra partezinha aqui que eu deixei para acabamento e vou organizar lá na frente. Eu vou passar deixando bem retinho essa parte aqui de baixo da base do nosso pano de prato. Eu vou passar bem passadinho e daí vou organizar aqui na parte da frente. Mas eu vou ter que passar bem para abrir bem essa costura. Aí só nós organizarmos os ladinhos aqui, essa partezinha aqui em cima, para passarmos uma costura. Mas primeiro eu vou passar bem essa parte de baixo. Passei aqui a parte de baixo, deixando bem retinha a minha costura com o pano de prato. A minha aplicação com o pano de prato. Aqui está tudo bem retinho. Então, aqui, esta sobrinha de 1 centímetro que nós deixamos na base e deixamos aqui. Então, nós vamos colocar para dentro, alinhar tudo bem alinhadinho e vamos alfinetar. E depois nós vamos passar uma costura bem fininha em toda a volta aqui do nosso pano de prato. Uma costura bem fininha, deixando as linhas mais compridas no início e no final da nossa costura. Porque depois nós vamos dar 2 nozinhos e vamos embutir. Então, eu vou começar a minha costura, eu vou alfinetar tudo bonitinho e depois eu vou começar a minha costura. E quando eu terminar, eu faço 2 nozinhos e vou embutir. Eu vou costurar e daí mostro para vocês. Fiz a minha costura
todo em volta, uma costura bem fininha, passei tudo em volta, deixando os fios mais compridos no início e no final. No início eu já dei 2 nozinhos e arrematei. Aqui no final também, eu dei 2 nozinhos e vou mostrar para vocês como que eu faço. Coloco minha agulha bem no pezinho da minha costura, onde eu acabei, onde dei os 2 nozinhos. Passo os 2 fios na minha agulha e puxo lá na frente, lá por dentro para arrematar. Assim eu não preciso dar retrocesso e não corto os meus fios, porque eles vão ficar desfiando. Então, eu puxo aqui na frente, puxo bem e aqui que eu corto. Assim, nós não ficamos com pontinha em lugar nenhum. Então, a nossa parte aqui embaixo já está pronta. Olha que graça que ficou. A parte de trás, eu fiz o arremate aqui bem juntinho, bem pleno, junto com a base e junto com o pano de prato. Então, está aplicado aqui, a parte de baixo, na frente está pronta. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá em cima do nosso pano de prato. Vamos virar o nosso pano de prato para o lado avesso e vamos colocar a nossa faixinha para dar o acabamento. Nós vamos pegar a nossa faixinha. Ela é mais larga que o nosso pano de prato, 1,5 cm de cada lado. E nós vamos colocar aqui, direito da faixinha com o avesso do pano de prato. Vamos dobrar essa parte abraçando o nosso pano de prato e vamos alfinetando. E nós vamos alinhando o nosso pano de prato com a faixa e vamos alfinetando. Colocamos um alfinete aqui, colocamos mais um alfinete aqui, e aqui nessa parte também, nós abraçamos o pano de louça com aquela sobrinha de 1 centímetro. Então, agora nós vamos passar uma costura. Aqui, como nós estamos do lado avesso, nós fazemos retrocesso no início e no final. Depois eu vou virar para o outro lado, passar para fazer o acabamento no lado direito. Eu vou passar essa costura e já volto para nós continuar. Amigas, passei uma costura mais larguinha aqui na parte de trás e virei para frente. Mas eu virei organizando, deixando aqui atrás uma partezinha como se fosse um viés. Mas vocês também podem fazer retinho, como nós fizemos lá na frente, naquela parte maior. Mas eu vou deixar esse acabamentinho, que dá um acabamento aqui atrás. Eu também já organizei esta parte aqui na frente. Eu passei puxando tudo para fora e agora eu vou dobrar para dentro. Por quê? Eu vou passar uma costura deixando os fios mais compridos, só nesta parte aqui. Aqui não precisamos costurar, porque já está embutido lá dentro. Então, deixamos os fios mais compridos no início e no final da nossa costura, para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir. Aqui também nós temos que fazer uma costura bem fininha, bem fininha. E no final, nós deixamos os fios mais compridos para fazer o acabamento. Acabei de aplicar a nossa faixinha, olha que graça que ficou. A parte de trás ficou um acabamento bem lindo e aqui na parte da frente ficou um dengo. Olha que graça. Muito bem. Então, o nosso pano de prato ficou lindamente pronto. Olha que amor, que dengo de pano de prato. Este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham amado. Um abraço a todas com carinho e fiquem com o nosso amado Deus.